Olá! Sejam bem-vindos à apresentação do Volare Interpretador BIM. O Volare é um software para orçamentação, planejamento, controle e fiscalização de obras integrados com a metodologia BIM para as extrações do quantitativo do modelo. O BIM é uma metodologia de modelagem e um conjunto de processos para produzir, comunicar e analisar os modelos de construção. Ele visa principalmente a interoperabilidade entre os modelos e os softwares e a parametrização dos elementos construtivos com a vinculação da informação dentro do modelo. E o Volare, tem como principal elemento para a extração dos quantitativos essa informação que está vinculada no modelo construtivo. Então, quando se é feita a modelagem de um projeto, dentro desse elemento construtivo, ele tem vinculações quantitativas e qualitativas do elemento. Então, nós temos área, volume, largura, comprimento, como também nós temos códigos, informações, materiais aplicados. E essas informações é o que o interpretador BIM lê e gera os quantitativos. Para essa apresentação, nós utilizaremos este projeto, que é um loft de um pavimento com mezanino. Nós vamos fragmentá-lo em disciplinas, então nós vamos trabalhar com o arquitetônico, o elétrico, o estrutural e o hidráulico. Dentro do interpretador BIM, nós possuímos duas formas de importar e exportar o projeto para dentro do interpretador. Então, a forma de exportação é através dos plugins. Então, dentro do software de modelagem, ele possui um plugin que ele vai fazer essa vinculação através do arquivo nativo com as informações referentes ao banco de dados do Revit, do software de modelagem, e vai colocar essa informação diretamente dentro do interpretador. Nós também possuímos a forma de importação, que é através do IFC. Então, você fazendo a exportação do seu modelo, do seu projeto para IFC, a gente consegue estar importando e vendo essas informações diretamente do interpretador BIM. Aqui nós vamos utilizar o módulo de importação, então nós vamos exportar esse arquivo para IFC e vamos importá-lo para dentro do Volare. Para realizar a importação dentro do Volare do IFC, primeiro a gente tem que fazer essa exportação do arquivo para o IFC. Então, vamos vir aqui em Arquivo, Exportar, IFC. Então, primeiro a gente vai fazer a parte da procura da pasta onde vai ficar o arquivo. Então, aqui nós vamos em Procurar, vamos ver se está na pasta certinho onde deve ficar. Se sim, colocar salvar, e nós vamos colocar algumas configurações para que o meu modelo venha com os quantitativos corretos e com as configurações que eu preciso na extração do meu quantitativo. Então, nós vamos vir aqui em modificar a configuração, e aqui ele vai aparecer os parâmetros de configuração de IFC presentes no Revit. Então, aqui, em geral, eu vou deixar selecionado dividir paredes e incluir elementos de aço. Aqui em conteúdo adicional, nós vamos exportar os elementos da vista da planta 2D, exportar somente os elementos visíveis na vista, e também nós vamos exportar os ambientes na vista em 3D. Aqui nós não vamos exportar arquivos vinculados como IFC separados, porque eu não quero que os meus vínculos de projetos das minhas disciplinas estejam colocados como IFC para ser importado dentro do Volare. Então, essa parte que eu vou deixar sem seleção. Em conjunto de propriedades, nós vamos exportar o conjunto de propriedades do Revit, exportar os conjuntos de propriedades comuns de IFC, exportar quantidades bases. Essa daqui é uma seleção muito importante, porque é a partir daqui que ela vai puxar os quantitativos, exportar as tabelas com conjunto de propriedades e exportar somente as tabelas que contêm IFC, P7 e comum no título. Então, nós vamos deixar essas seleções na parte de conjunto de propriedades. Nível de detalhe. Aqui nós podemos selecionar entre extra, baixo até a parte de alto. Então, eu vou deixar como nível de detalhamento alto do meu projeto.
E na parte avançada, eu vou deixar selecionado desde exportar peças como elementos de construções até a parte de exportar a caixa delimitadora do meu modelo. Então eu vou deixar todos esses ícones aqui selecionados e vou clicar em OK. Uma vez isso feito, eu vou clicar em exportar. Quando eu clicar em exportar, ele vai fazer uma varredura dentro do meu projeto e vai fazer a exportação dos meus elementos construtivos. Aqui eu já tenho esse meu arquivo exportado, mas é só clicar aqui em exportar. Esse mesmo procedimento deve ser realizado para os projetos elétricos, estrutural e o hidráulico. Uma vez gerado esse arquivo IFC através do Revit, ele vai estar aqui vinculado dentro da sua pasta. Então aqui eu tenho os meus arquivos IFC do arquitetônico, do elétrico, do estrutural e do hidráulico. E esses arquivos em IFC é o que eu vou fazer a vinculação no interpretador BIM. Essa é a tela do interpretador BIM. Então aqui nós estamos na parte de carregar projetos. Aqui no menu de carregar projetos é onde é feito o gerenciamento dos projetos. Então todo projeto que ele é enviado, importado como IFC ou se não exportado através do plugin, ele vai vir aqui para a tela de carregar projetos. Então aqui no grid de carregar projetos é onde vai ficar os enviados. Então aqui vai ficar o nome do projeto, a data de criação, as últimas alterações e é onde você vai ter acesso ao controle até para poder você já entrar na tela de configuração de regras. Aqui na parte de configurar arquivos ativos é onde vai ficar a massa de dados desse arquivo, desse projeto que foi enviado. Então, cada modelo enviado para o interpretador, ele vai ter uma massa de dados. Essa massa de dados é o que vai identificar cada elemento construtivo, como também vai estar vinculado às informações, tanto quantitativas quanto qualitativas desses elementos. E cada massa de dados ele vai estar carregado com uma categoria. Então são as classificações dessa massa de dados. Então vai ficar como se fosse uma separação, uma organização dos elementos. Então nós podemos ter a parte de as janelas, as portas, as paredes e assim por diante. Isso para cada massa de dados. Aqui também nós já conseguimos fazer a vinculação com a base orçamentária que vai estar vinculado o meu projeto. Então aqui, toda a base que tiver baixada dentro do Volare, ele vai estar automaticamente aqui dentro do interpretador. O interpretador ele é uma parte de extração de quantitativo que vincula com o serviço e já faz a vinculação com a EAP do orçamento. Portanto, aqui a gente já tem acesso a todas as bases orçamentárias. O Volare ele é multibases, então ele possui diversos tipos de base de diversas regiões que está vinculado no sistema. Então, uma vez baixada, ele aqui já aparece automaticamente. Então, aqui nós temos CIURB, SINAP, nós temos EMOP, FDE e nós somos a única que ele possui permissão de utilizar a TCPO da PINE. Então, além das bases nacionais, nós também temos bases municipais e nós temos a base TCPO da PINE. Agora nós vamos colocar os projetos dentro do interpretador. Então, como que nós vamos fazer isso? Primeiro a gente vai vir aqui no botão de importar dados IFC. Então, ele vai pegar aquele meu projeto que foi exportado do Revit e vai trazer para dentro do interpretador. Nós vamos fazer isso para os 4 projetos. Então, nós vamos fazer para a parte de arquitetura, elétrica, estrutura e hidráulica. Então, aqui eu vou selecionar o arquivo IFC que eu quero trazer para o interpretador e vou clicar em abrir. Uma vez carregado, ele vai aparecer para mim uma mensagem falando se meu arquivo foi ou não importado com sucesso. Eu vou clicar em OK. Eu vou fazer esse mesmo procedimento para as outras disciplinas.
Uma vez importados os projetos, ele vai seguir a ordem de importação. Então aqui eu vou ter todos os meus projetos importados, o arquitetônico, o elétrico, o estrutural e o hidráulico. Cada um vai ter a sua massa de extração de dados, como também a classificação, a categorização dos elementos que está vinculado a essa massa. Aqui também ele vai estar com o caminho do arquivo que vai ser utilizado na parte da visualização dos elementos no 3D, como também vai estar informando a origem do arquivo, que nesse caso é um arquivo IFC. Agora eu vou colocar todas essas massas de dados dentro de um único projeto, para poder a gente fazer o trabalho dessas massas em um único arquivo. Então aqui eu vou colocar todos dentro do arquivo de arquitetura e depois eu vou renomear o projeto. Então aqui eu vou clicar sobre o projeto modelo que eu vou querer mover. Então aqui eu vou mover o projeto de elétrica, mover arquivo, sim, e eu vou escolher o projeto para qual ele vai, que vai ser o de arquitetura. Então eu vou clicar OK. Agora, antes que só tinha uma massa de dados, que era o arquitetônico, agora eu também tenho a massa de dados do elétrico. Eu vou fazer esse mesmo procedimento para a estrutura e para a hidráulica. Agora no meu projeto arquitetônico eu tenho 4 massas de dados. Então eu tenho a minha base de arquitetura, eu tenho a minha base de elétrica, eu tenho a minha base estrutural e eu tenho a minha base de hidráulica. Como eu coloquei todas as minhas massas de dados, eu vou modificar aqui o nome do meu projeto para poder ele não ficar só identificado com a disciplina de arquitetura. Então eu vou aqui selecionar e clicar em renomear projeto. Então eu vou chamar aqui de PML geral. Vou salvar e o nome do meu projeto vai alterar. Agora nós vamos trabalhar com a inteligência do interpretador BIM, que é a parte da criação de regras para a geração de um template e o estudo e análise do grid de elementos, na qual a gente vai conseguir saber quais os elementos e quais informações estão sendo extraídas pelo meu projeto. Para ter acesso à parte de configuração de regras, nós vamos dar um duplo clique sobre o projeto desejado. A partir do momento que nós damos um duplo clique, a gente vai abrir a tela de configuração de regra. A parte de configuração de regra consiste no grid de regras, que é onde nós vamos configurar e como nós vamos extrair as informações quantitativas para a vinculação com o orçamento. É separado com a parte de grid de elemento e a parte do grid de bases. Para entender como a informação ela é extraída, como que vem a massa de dados, nós vamos trabalhar primeiro com essa parte do grid de elementos. Uma primeira vantagem do interpretador BIM é a parte de flexibilidade com as telas. Então aqui nós conseguimos colocar várias telas, então elas são flutuantes, são telas flutuantes, que a gente consegue estar colocando em mais de uma tela de computador, por exemplo. Então aqui eu posso estar trabalhando com o orçamento e aqui eu posso estar colocando com o 3D, por exemplo. Então a gente tem essa flexibilização da parte de movimentação de tela. Então aqui eu vou expandir ela para a gente trabalhar só com a parte da explicação do grid de elementos. O grid de elementos é onde a gente vai conseguir ver quais os elementos que foram extraídos do seu projeto. Então, cada elemento construtivo que é modelado, ele vem para dentro do interpretador como um elemento único. Então, aqui eu vou ter todos os elementos modelados que foram extraídos e ele vai me apresentar as informações quantitativas e qualitativas desse meu elemento construtivo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a parte de parede básica. Então, ele vai me dar a categoria dele, o nome do elemento, informações quantitativas, área, volume, altura, comprimento, como também aqui a gente tem a parte de incidência de regras, que é o quanto essa regra ele já foi utilizada nas regras,
Como também a gente tem tipo de elemento, pavimento, espessura. A gente pode também estar acrescentando novas colunas, então essa parte ela é bem flexível. Se eu clicar aqui com o direito do mouse em Column Chooser, ele vai aparecer mais informações que eu consigo estar customizando essa minha parte do grid de elementos. E eu consigo ter acesso às informações que estão vinculadas no meu elemento construtivo. Quanto mais enriquecido, quanto mais informações estiverem vinculadas no seu elemento, melhor será essa extração dentro do interpretador BIM. Nós trabalhamos muito com essa parte de padronização. Então, você ter a utilização de um PIN Mandate, de um PEB dentro do seu projeto é primordial, principalmente para a parte da construção do seu template, para você estar reutilizando essas regras já criadas, essas configurações nos seus projetos, na sua padronização de projeto, e você conseguir ter o orçamento em poucos cliques. Quanto mais enriquecido, melhor vai vir essa informação. Então aqui nós sempre falamos que um bom projeto terá um bom orçamento. Então, quanto mais enriquecido, quanto mais informação você vincular ao seu modelo, respeitando as suas padronizações, respeitando um BIM Mandate, um PEB, tendo o gerenciamento correto de um BIM Manager, então essa informação ela vai vir correta e você vai ter uma maior facilidade de uso da parte de assertividade dos seus elementos, como também você vai conseguir ter essa geração do template com a parte da importação de regras para ter o seu orçamento em poucos cliques. Agora que conhecemos a nossa massa de dados, nós vamos fazer a criação das regras, que nós vamos gerar os quantitativos que vai fazer a vinculação do serviço com o orçamento. Então aqui eu vou diminuir a minha tela de elementos e a gente vai aqui para a parte de regras. A regra é uma junção de fórmula com uma condição de filtro, e através dessas duas informações eu tenho o meu quantitativo. Então aqui, para poder adicionar uma regra, eu tenho que vir aqui no botão de adicionar regra, e ele vai habilitar ativar para a edição os demais campos. Aqui em fórmula eu tenho dois tipos de fórmula, então eu posso somar e contar. Somar, ele vai permitir o uso dos parâmetros. O que são os parâmetros? São as informações que eu tenho quantitativas e informacionais que eu tenho do meu elemento, seria a informação que eu quero que ele busque. Então aqui todas as informações que eu tenho na coluna do grid de elementos, até as que estão ocultas, ela vai aparecer aqui para mim na parte de parâmetros. Aqui também eu posso colocar a edição de uma regra, então eu posso acrescentar equações e numerações. Já a parte de condição de filtro é aonde eu quero que ele procure essa informação. Então aqui eu estabeleci um parâmetro. Então, por exemplo, aqui eu quero pegar a parte de paredes desse meu modelo. Então aqui eu vou selecionar a parte de área. Então aqui eu vou deixar o parâmetro de área e eu vou falar na minha condição de filtro aonde que eu quero que ele procure essa área. Então eu vou colocar quais são os elementos que eu quero que ele faça essa somatória. Já a parte de contar, ele vai desabilitar esse campo do parâmetro e ele vai fazer a quantificação unitária dos meus elementos. Por exemplo, para a parte de portas, se eu quiser fazer a quantificação de quantas portas de 80 centímetros eu tenho no meu projeto, então eu coloco essa parte de contar e eu vou ter automaticamente já especificando essa parte da condição de filtro, o quantitativo desses meus elementos. Aqui eu vou dar um exemplo de cada, então vamos trabalhar primeiro com o somar. Quando eu habilito aqui a fórmula do somar, eu preciso dar um nome para a regra. Então aqui eu vou colocar arc parede, por exemplo, e eu vou colocar o tipo de parâmetro que eu quero que ele traga do meu projeto. Então vai ser a parte de área. Nessa parte do nome da regra, nós normalmente falamos para os usuários para colocar um prefixo antes do nome da regra, até para você ter uma organização e você saber de onde que está vindo cada disciplina, qual que tá as vinculações, para você ter uma maior usabilidade das informações, principalmente na parte de importar as regras. Então aqui estou com o nome já colocado, já selecionei o meu parâmetro e agora eu vou adicionar uma condição no filtro.
E nessa parte de adicionar a condição do filtro, nós podemos fazer de duas maneiras. Então, ou manualmente, através do botão. Então, você vai colocar aqui o botão, vai colocar um operador, que nós temos dois tipos de operadores, o E e o OU. O E para todas as informações verdadeiras, ou para a gente fazer a vinculação de mais de dois elementos. E aqui nós temos o campo, ou seja, aonde ele vai buscar essa informação, de quais elementos que eu quero que ele pegue as informações para gerar o meu quantitativo. Aqui, que tipo de condição eu vou estabelecer para ter essa criação da regra, se tem que ser igual, tem que ser diferente, se tem que começar, se tem que conter. E aqui o meu valor é a informação que eu quero que ele vá filtrar dessa minha massa de dados que eu tenho do projeto. Outra forma de ter essa informação é através desse botão de capturar valores com duplo clique no grid de elementos. Então, com essa parte selecionada, basta eu localizar o tipo de informação que eu quero ter essa busca. Então, aqui eu vou querer, na minha coluna de categoria, a informação que eu quero é a parte de paredes, dou um duplo clique e automaticamente esse filtro é realizado conforme a informação que eu selecionei. A fórmula já preenchida e a minha condição de filtro já preenchida, eu vou colocar aqui em aplicar e validar a fórmula. Ao aplicar e validar a fórmula, ele vai gerar para mim o quantitativo desses elementos. Então aqui ele falou para mim que os registros filtrados têm uma totalização de 42 elementos construtivos e o resultado da minha fórmula, ou seja, dos meus parâmetros de área, é de 427,79 metros quadrados. Aqui na parte do grid de elementos, eu tenho a verificação, eu tenho a listagem desses elementos que foram filtrados pela minha regra. Então aqui eu tenho os meus 42 elementos construtivos parede, dentro da parte de categoria, e se você vir aqui na parte de coluna, na parte de área, ele vai estar aqui a minha totalização de 427,8, que é a mesma área que eu tenho aqui no resultado da minha fórmula. Outra forma que eu tenho de fazer a validação desse meu dado é através do meu modelo 3D. Então, aqui no modelo 3D, eu tenho que fazer primeiro a vinculação do diretório que a gente fez lá na parte do carregar projetos. Então, aqui eu tenho a massa de dados de todos os das minhas disciplinas, tanto arquitetônico, elétrico, hidráulico e estrutural. Aqui basta eu clicar em abrir o arquivo IFC selecionado e ele me dá alguns tipos de informações visuais, como também a parte de capturas de elementos, tanto da regra criada, quanto dos elementos diretamente do grid de elementos. Então, com essa informação aqui selecionada, eu consigo ter acesso à visualização das minhas informações. Então, aqui eu tenho todas as informações que está vinculado, que também é lá da parte da coluna do grid de elementos e da parte das colunas ocultas também. Então, aqui eu tenho as minhas informações vinculadas e eu consigo ter a parte da captura do elemento. Então, aqui, por exemplo, a parte de regra, é só eu deixar a minha regra ativa. Então, eu dou um duplo clique sobre ela, quer dizer que ela fica ativada. Então, aqui no meu grid do 3D, eu vou vir a parte aqui de capturar elementos filtrados pela regra e ele vai me mostrar todos os elementos que foram filtrados nessa minha regra. Então, aqui eu tenho só a parte de parede. Eu consigo também ter acesso aos elementos de forma individual. Então, aqui na parte do grid de elementos, se eu selecionar quais elementos que eu quero, então eu posso selecionar mais que um elemento com o botão do CTRL. Eu venho aqui no meu 3D e clico em capturar selecionados no grid de elementos. Então, aqui ele vai me mostrar só os elementos construtivos que eu vinculei na parte ali da seleção no grid de elementos. Então, essa é uma das formas de fazer a validação do dado. Então, eu tenho a validação através do grid de elementos e a validação dentro do 3D. Agora que a gente já fez uma regra com a parte da fórmula somar, nós vamos fazer uma regra com a fórmula de contar. Então, aqui eu vou adicionar uma nova regra. Aqui na parte de fórmula, eu vou colocar contar. E aqui em nome da regra, eu vou colocar arc_portas. Aqui, a parte de parâmetros, ela está desabilitada. E agora eu vou colocar a minha condição de filtro. Aqui eu também consigo estar filtrando dentro do grid de elementos. Então, aqui se eu quiser a parte de portas,
eu passo aqui selecionar, ele aqui já aparece para minha parte de portas. Então eu vou dar um duplo clique, ele vai gerar aqui a minha condição de filtro, eu vou tirar aqui a minha seleção e eu vou dar um aplicar e validar fórmula. Então ele vai puxar para mim todas as portas que eu tenho dentro da categoria do meu projeto. Então eu tenho um total de registros filtrados de 3, porque são 3 elementos, e o resultado da minha fórmula ele vai coincidir com os registros filtrados, porque ele está me dando um valor unitário. Então aqui eu tenho que a minha quantificação é de 3 portas. Então aqui eu tenho a minha validação no grid de elementos, como também eu tenho aqui na minha parte do captura através das regras, as minhas 3 portas selecionadas. Agora nós vamos trabalhar com as outras disciplinas, então nós temos dois exemplos aqui de arquitetura. Aqui eu vou na parte de carregar projetos, eu vou deixar só a massa de dados referente à massa de dados de elétrica e vou aqui habilitar novamente meu projeto. Então aqui, para eu ter acesso ao 3D, vou selecionar o meu diretório, vou abrir o meu projeto IFC selecionado. Então ele aqui já vai aparecer para mim, para eu fazer a minha certificação e validação das minhas informações. E a parte de criação de regras é basicamente a mesma. Eu vou adicionar, vou colocar o meu tipo de parâmetro e a fórmula que eu quero colocar, se vai ser somar ou contar. E aqui eu vou colocar o tipo de condição de filtro que eu quero dentro dessa minha regra. Então aqui eu tenho a minha massa de dados, né, referente à parte elétrica, então eu tenho conexões, eu tenho a parte dos eletrodutos, eu tenho luminárias, eu tenho a parte de tomadas, a parte de interruptores, eu tenho as entradas e saídas dos componentes. Então aqui, no caso de elétrica, o que a gente mais tem em questão de validação de dados é o comprimento em relação aos conduítes, então tá vindo tudo certinho. Aqui a gente também pode estar colocando o diâmetro, então aqui ó, se eu deixar desabilitado, vira aqui com o direito do mouse, column chooser, vira aqui na parte de diâmetro. Então eu também tenho o diâmetro que vai estar relacionado, e essa aqui é a minha massa de dados, então já tendo ciência dela como ela está, eu consigo já fazer a vinculação das minhas regras. Então aqui eu já estou com 2 regras criadas. Então aqui na parte dos eletrodutos, então eu coloquei uma fórmula de somar, nomeei essa minha regra, coloquei também um prefixo igual de arquitetura, estabeleci um parâmetro, no meu caso aqui eu queria somar o meu comprimento de eletroduto que eu vou quantificar. Aqui eu ativei o capturar, peguei através do nome do elemento e puxei através dos conduítes. Então ele me deu a totalização de 58 registros e eu tenho o resultado da minha fórmula de 53,03 metros de eletroduto. E aqui ele está certinho com a minha informação do grid de elementos, pois a minha totalização do comprimento dos elementos filtrados é igual à minha resultante da fórmula. Posso ter a confirmação com o meu 3D? Sim, então eu venho aqui tanto com capturar filtrados pela regra e eu já tenho toda a minha segmentação dos eletrodutos. Aqui um exemplo do contar, então aqui a seleção dos interruptores, que eu fiz a contagem, então a fórmula contar, estabeleci um nome, no caso como é uma fórmula de conta não necessita do parâmetro. Em adicionar condição de filtro, coloquei aqui a parte do nome do elemento, aqui eu coloquei manualmente, então eu deixei só inter de interruptor, que ele faz a procura do mesmo com a palavra incompleta. Então aqui eu tenho 4 registros filtrados, então a minha resultante de fórmula vai ser igual aos meus registros, e aqui eu consigo ter a verificação da informação através do meu 3D com os meus 4 interruptores no projeto. Agora nós vamos trabalhar com a disciplina de estrutura. Então aqui em carregar projeto, eu vou deixar apenas a massa de dados referente à parte estrutural. Então aqui eu vou vir em configurar regras.
Então aqui eu vou já selecionar o meu arquivo e vou aqui abrir o meu arquivo IFC selecionado. Aqui eu consigo ter acesso às informações, igual na parte de arquitetura. Aqui, vamos dar uma estudada na nossa parte do grid de elementos. Então, eu tenho a parte de laje, eu tenho fundações, eu tenho o quadro estrutural da parte de vigas, os pilares e a parte de aço e vergalhões que está no meu projeto estrutural. Então, aqui eu já deixei duas regras de exemplo. Então, eu tenho a parte de aço. Então, eu quantifiquei o peso dos meus elementos de aço CA50 de 12,5. Então, aqui eu considerei uma fórmula de somar comprimento vezes a massa por metro dessa minha barra. Então, de acordo com a NBR, barras de diâmetro de 12,5, eles têm aproximadamente 963 gramas. Então, aqui eu vou colocar o comprimento, que é por metro, vezes a minha massa de quilo por metro. Na minha parte de condições de filtro, eu especifiquei a categoria, que era de vergalhão, e coloquei também o diâmetro, porque eu quero que ele só quantifique os meus diâmetros de 12,5. O que me resultou em 343 quilos. Então, eu tenho 102 registros filtrados aqui dentro dessa minha regra. Então, o comprimento que eu tenho de totalização é 356 comprimento em metros da minha barra. E eu tenho o meu peso, que é de 343 quilos. Então, para ter acesso à confirmação dessa informação, eu vim aqui no 3D. Eu vou capturar os elementos filtrados pela regra. Então, aqui eu tenho que a minha malha das minhas lajes são de aço CA50 de 12,5. Então, aqui eu tenho as minhas 3 malhas, as minhas 3 lajes. Então, ok. A outra informação que nós temos é em relação à sapata. Então, se eu quiser saber o meu volume de concreto que será utilizado nessa minha sapata, eu venho aqui na parte de fórmula somar. Aqui eu especifiquei o nome da minha regra como sapata, coloquei o parâmetro de volume, e aqui na minha condição eu coloquei o nome do elemento que tem a fundação estrutural de sapata distribuída. Então, eu tenho 4 elementos com 0,23 metros cúbicos de volume, que no caso aqui seria de concreto. Então, aqui ele está igual ao meu volume totalizado no grid de elementos, como também aqui, se eu abrir os meus elementos filtrados, eu tenho aqui essas minhas 4 sapatas distribuídas no meu projeto estrutural. Agora nós vamos trabalhar com a disciplina de hidráulica. Então, aqui em carregar projetos, vamos deixar a massa de hidráulica ativa. E nós vamos agora configurar. Então, aqui eu já tenho a vinculação, vou abrir o meu projeto. Então, esse aqui é o meu projeto de hidráulica. Então, eu tenho água fria e esgoto. Aqui eu consigo ter as mesmas informações. Então, aqui, se eu selecionar o elemento, eu tenho acesso às suas informações, a nomeação, categoria. E agora nós vamos ver a sua massa de dados. Então, aqui no caso do projeto elétrico, eu tenho acessórios de tubo. Então, eu tenho a parte dos registros, eu tenho adaptadores, a parte das conexões, então joelho, luva. Eu tenho a parte de tubulação. Então, aqui eu tenho as tubulações do meu projeto, tanto da parte de água fria quanto da parte de esgoto. Eu também tenho a parte das entradas e saídas dos componentes. Tenho também a parte das peças Então, eu também tenho a parte das peças sanitárias. Então, eu tenho a parte de tanque, eu tenho a parte da caixa d'água, ralos, torneira.
entra tudo nessa parte do projeto hidráulico. Agora nós vamos fazer a criação das regras. O processo também é o mesmo. Aqui eu já deixei duas regras já feitas. Então eu peguei uma parte sobre os elementos das tubulações. Então aqui eu fiz uma regra de somar com as tubulações de 25 centímetros. Então aqui eu peguei o comprimento, o meu parâmetro para quantificação foi o comprimento. E aqui eu puxei o nome do elemento tubulação e o diâmetro de 0,25. O que me deu 39 elementos e 40,34 metros de tubulação. Então aqui eu tenho referente à parte de água fria do meu projeto. Então se eu vir aqui no 3D e abrir os elementos filtrados pela regra, eu tenho toda a parte desde no reservatório como nas ligações nas peças hidrossanitárias. Aqui eu também peguei uma regra de contar com a parte do vaso, então eu utilizei a fórmula contar, identifiquei como vaso, e aqui na parte de condições de filtro, eu filtrei pelo nome do elemento que continha a palavra bacia. Porém, só com a palavra bacia entrava para mim também o componente de entrada e saída. Portanto, eu peguei essa parte também, nome de elemento, e coloquei uma condição que não contenha a palavra DECA, que era relacionada à marca que estava essa entrada e saída desse meu componente. Eu queria só a bacia sanitária como peça hidrossanitária. Então, eu fiz essa referência na condição. Então, eu tenho apenas um registro, um resultado de fórmula. Aqui, se eu vir no meu projeto, eu consigo capturar o elemento. E aqui, eu tenho o meu vaso, a minha bacia sanitária. Então, nós temos dois exemplos de cada um dos elementos das disciplinas. E agora a gente vai fazer a vinculação dessas regras com o serviço. Aqui eu quero dar dois adentros que é em relação ao status. Então, o status é o controle que a gente tem se a regra criada ela já foi vinculada com o serviço e se ela já foi vinculada com o orçamento ou se ela não tem ainda nenhum tipo de vinculação. Então, nos status das nossas regras criadas, ela está sem serviço ou sem insumo associado, porque eu não fiz nenhum tipo de associação. Outra informação também importante é em relação à incidência de regras. Então, por exemplo, em toda regra que eu já coloquei, já criei uma regra para ela vai estar aqui com a incidência de regras. Então, em tubulação. Então, aqui em tubulação, dentro desse meu elemento, eu já tenho a incidência de uma regra. Se eu pegar aqui a parte de vaso, ele também vai ter a incidência de uma regra, porque eu fiz uma regra sobre esse elemento. Então, eu consigo ter esse controle de quais elementos ainda não foram quantificados. Agora que nós temos já a quantificação de todas as nossas regras e em carregar projetos, todas as nossas bases já estão selecionadas, nós vamos fazer a vinculação do quantitativo com o serviço das bases orçamentárias e posteriormente na estrutura do orçamento. Para poder fazer essa vinculação, primeiro nós temos que definir as bases que serão utilizadas. Então aqui em bases, composições e insumos, na parte de bases, nós vamos selecionar as bases que queremos utilizar. Toda base que estará disponível no Volare também estará disponível dentro do interpretador. Então, para este projeto, nós estamos utilizando três bases: a SINAP de setembro e a TCPO PIN do 15, que é a base normal, e a parte da TCPO BIM, que tem a codificação só para a parte de elementos BIM. Então, vamos utilizar essas três bases. Aqui vamos colocar OK, ele vai fechar. E nós vamos aqui selecionar a estrutura do orçamento que vamos utilizar. Então, aqui em selecionar a estrutura, ele vai aparecer os orçamentos com as estruturas EAPs que ficam disponíveis no Volare, ou que você também pode estar fazendo a importação da planilha em Excel para dentro do Volare através da importação de planilha customizada. Você vai selecionar a estrutura EAP que você vai utilizar. Então, aqui nós vamos utilizar o modelo do TCPO 14.
Com a seleção da estrutura já feita no orçamento e as bases já selecionadas, nós vamos fazer a vinculação do quantitativo com o serviço. Então aqui nós vamos fazer aqui essa parte de regra das paredes. Então aqui eu já fiz algumas vinculações. Vou fazer agora esse exemplo da regra com parede. Primeiro eu vou ativar a minha regra, então ela precisa estar ativa, ou seja, o resultado e os registros precisam estar ativados aqui referente à regra selecionada. Aqui eu vou minimizar a minha tela de elementos, já que ela não será utilizada nesse momento. Eu vou expandir a minha tela de bases e aqui eu vou colocar a parte de alvenaria. Eu quero uma alvenaria de bloco de 19 por 19,39. Então aqui no Edit Filter eu vou colocar mais um filtro de descrição contendo o valor 19. Então vou aplicar e dar um OK. Vai aparecer diversos tipos de opções de alvenaria que contém essas informações que eu coloquei no filtro. Então aqui eu vou colocar esse serviço de alvenaria de bloco de concreto 19 por 19,39. Para eu saber a composição desse meu elemento, basta dar um duplo clique sobre o serviço e ele vai aparecer a visualização da composição do serviço. Então ele tem a codificação, a classificação desse meu serviço dentro do Volare, a descrição completa do serviço, informações como unidade, o preço sem as taxas e a data de revisão da planilha orçamentária, como também em algumas bases vai aparecer o memorial descritivo ou critério de medição na execução desse serviço. Aqui vai aparecer os serviços, os insumos que compõem essa composição, e se tiver uma composição dentro da composição, você consegue estar expandindo e visualizando essas composições adjacentes ao serviço. Então aqui eu vou fechar. Eu vou escolher esse serviço, então eu vou selecionar. A minha regra já está ativa e eu vou clicar nesse botão de vincular regra ao serviço selecionado. Nota-se que automaticamente o quantitativo que foi inserido aqui na minha regra, ela é vinculada ao meu serviço na área de quantidade da parte das bases. Se eu clicar aqui em mostrar serviços já vinculados à regra, eu vou ter acesso a todos os serviços que foram vinculados a essa regra, ou seja, eu posso vincular diversos serviços a um mesmo quantitativo. Para fazer essa vinculação do serviço na estrutura do orçamento, eu tenho que localizar aonde vai ficar esse meu serviço. Então aqui eu vou colocar na parte de alvenaria. Então aqui em alvenarias, vou selecionar a minha etapa aqui, o meu nível, e vou clicar em vincular serviços selecionados na estrutura. Ele vai me pedir se eu realmente desejo estar fazendo essa vinculação. Aqui ele vai mostrar a localização dentro da estrutura, sim, e automaticamente o meu serviço vai vir para dentro da minha EAP do orçamento. Então vai vir o código, a descrição, unidade, classificação, a quantidade, vai vir o preço unitário e a totalização desse preço unitário com a quantidade do meu serviço. Como também ficará aqui para visualização a regra da qual foi retirada a quantidade que foi inserida no orçamento. Agora nós vamos fazer a vinculação para o eletroduto. Aqui eu quero que prestem atenção na questão dos status. Então aqui eu tenho uma regra que ela está sem serviço e está sem insumo associado. Então eu vou agora colocar a vinculação com o serviço e nós vamos ver que tipo de alteração que teve nesse status. Então aqui eu vou ativar a minha regra. E aqui eu vou colocar uma busca por código. Então aqui eu vou colocar no meu código e vou colocar a numeração. É um serviço da Sinap. Vou selecionar
e vou fazer a vinculação da regra ao serviço selecionado. Aqui a minha quantidade já foi automaticamente. E aqui na minha regra, no status, agora está com regra com serviço ou insumo associado, mas que não foi incluso na estrutura do orçamento. Então, de uma regra que não tinha nem insumo e nem estava na estrutura do orçamento, agora ela possui um insumo, um serviço, porém não está vinculado no orçamento. Agora a gente vai pegar esse serviço, nós vamos deixar a regra ativa, vamos mostrar os serviços já vinculados a essa regra, aqui que é o eletroduto flexível. Vamos identificar a posição dela dentro do orçamento. Então, vamos colocar aqui em serviços relacionados. E eu vou clicar em vincular serviço selecionado na estrutura. Ele vai pedir minha permissão, sim. E aqui, nós vamos ter já o eletroduto vinculado na estrutura do orçamento. Agora, vemos aqui em relação aos status da regra. Então, a partir do momento que a nossa regra já teve a vinculação com o serviço e teve a vinculação com o orçamento, ela passa a ter um status normal, ou seja, ela completou todo o fluxo dentro do interpretador BIM. Então, foi criada uma regra, foi vinculado o serviço e esse serviço está vinculado a uma estrutura de orçamento. Esse processo de criação de regra, vinculação com o serviço da base orçamentária e vinculação na estrutura do orçamento é o que chamamos de criação de template. Assim como nos softwares de modelagem, que é necessário você criar templates e pré-configurações para ter uma otimização do seu trabalho e melhor rentabilidade no seu tempo, o interpretador funciona da mesma forma. A partir do momento que o seu modelo é elaborado conforme um BIM Mandate e conforme um PEB e obedece uma padronização, você consegue estar reutilizando as regras já criadas juntamente com o serviço e a vinculação no orçamento de um projeto para o outro. Isso você vai ganhar uma maior assertividade, você ganha uma maior rentabilidade e você consegue ter o seu orçamento em pé em poucos cliques. A funcionalidade para você importar essas regras para outro projeto é conhecida como importar regras. Aqui em carregar projetos é onde a gente vai fazer a importação das regras. Para realizar a importação, nós devemos selecionar o projeto que irá receber as regras e nós vamos clicar em importar regras. Essa é a tela de importação. Nela vai aparecer todas as regras que já foram criadas dentro do interpretador. E elas são separadas por regras individualmente e por projeto, ou seja, você pode importar tanto um projeto inteiro, já com uma estrutura de regras de serviços e o orçamento já todo elaborado, como também você pode selecionar quais regras você quer trazer para dentro do projeto. Aqui eu vou trazer para dentro do projeto umas regras que já temos de configuração de um pré-template em relação aos projetos arquitetônicos. Então aqui eu vou selecionar essas regras de parede, utilizando o CTRL eu posso estar colocando mais que um tipo de regra. A parte de acabamentos. De azulejo e cerâmica. Então, com as regras já selecionadas, aqui está o projeto ativo, que é o projeto que vai receber, e a estrutura do orçamento, ela aqui também já está, que tem que ser igual a do template que nós estamos utilizando. Então, aqui eu vou clicar em importar regras das linhas selecionadas. Então, as regras selecionadas foram importadas com sucesso. Atualize o projeto clicando no aplicar regras. Ok, então vamos clicar em aplicar regras. O que esse botão vai realizar no projeto? Ele vai fazer como se fosse uma atualização, um recálculo
das minhas regras com a massa de dados existente para poder ficar com o quantitativo do meu projeto e não do que foi importado. Aqui, depois que ele deixa de ficar azulzinho, quer dizer que foi aplicada as regras. Eu vou voltar para a tela de carregar projetos e eu vou abrir agora meu projeto geral. Nota-se que, além das regras que já havíamos criado, agora tem as regras dos templates que colocamos aqui. Quando a informação ela vem sem nenhum tipo de informação, quer dizer que a regra não afetou nenhum tipo de elemento, ou seja, essa regra ela não vai pertencer dentro desse conjunto de elementos modelados e não vai afetar em relação ao serviço ou ao orçamento do meu projeto. Já as regras que possuem quantitativos, quer dizer que foi lido, houve a identificação dos mesmos parâmetros colocados na regra que foi importada dentro do seu projeto e foi realizado um cálculo de acordo com o projeto da modelagem da massa de dados. Aqui, se nós virmos na parte de orçamento, além das regras que já havíamos colocado, então nós temos a parte de azulejo que foi colocado, cerâmica, e nós temos as partes de alvenaria. Então, em pouquíssimos cliques você já consegue ter o seu orçamento montado dentro do interpretador BIM. Além de importar regras, que é um diferencial do interpretador BIM, também é possível gerar colunas customizadas. Então, além das colunas padrões que o interpretador oferece, você pode criar uma coluna conforme a sua necessidade e conforme a necessidade do seu modelo. Por exemplo, você fazer uma coluna para levar em relação à área através do critério de vãos, para fazer a vinculação com o serviço. Então, aqui também é possível você estar fazendo uma coluna, por exemplo, de área dotada, comparando essas duas partes de questão de área de vão e área sem vão. Então aqui eu posso estar colocando fórmulas matemáticas, eu posso colocar sistemas, posso colocar funções. Então aqui, por exemplo, foi utilizada a função C. Então isso permite que você tenha diversos tipos de coluna e criação conforme a sua necessidade. O interpretador ele também permite você fazer cálculos, contas a partir de uma outra regra selecionada. Então eu consigo estar fazendo vinculação entre as regras. Dentro do interpretador também possuímos a parte de relatórios. Então em relatórios eles oferecem 7 tipos de relatórios com diferentes tipos de informações. Então nós temos a regra de projeto, então vai ter uma planilha com todas as regras que foram criadas, com os registros que foram afetados, o status que ela está tendo dentro do seu projeto. Nós temos aqui o regra versus o elemento. Aqui nesse relatório ele vai fazer o confronto, né, das relações das regras com os elementos que estão vinculados a ela. Então aqui a gente tem a regra, nós temos a fórmula que são aplicadas, o elemento que está vinculado a ela. Outro relatório aqui também que é muito importante, que é bastante utilizado, é o orçamento versus a memória de cálculo. Aqui ele vai colocar toda a sua estrutura de orçamento e vai definir quais foram os elementos que foram retirados, que foram extraídos para chegar no seu quantitativo. Então aqui, por exemplo, a parte do concreto, foi extraído esse quantitativo através desses elementos aqui que são discriminados. Aqui também eu consigo estar colocando novas colunas se eu quiser estar colocando. Então, por exemplo, quero trazer o volume, eu posso estar aqui trazendo o volume, colocando aqui, ou se não aqui perto da quantidade. Então essas 4 sapatas que deu a resultante 0,23 é relacionado à somatória desse volume. Nós temos também a parte dos elementos construtivos, então ele vai te trazer uma planilha, caso você queira fazer uma análise, fazer a impressão, ele vai estar aqui todos os elementos construtivos igual um grid de elementos. Aqui, se eu clicar em imprimir,
Ele vai transformar aqui para mim um arquivo que eu consigo estar exportando, deixando ele em PDF, como também eu posso estar exportando para um arquivo em Excel, por exemplo. Então aqui ele vai vir um arquivo aqui para mim em Excel com todas as informações referente ao relatório que foi gerado. Para publicar esse orçamento e você ter acesso à parte de taxas, aos outros módulos referente ao Volare, até em questão do planejamento, questão do controle e a medição de obra, basta você vir aqui em publicar orçamento. Então ele vai pedir uma permissão, vai colocar sim, e aqui ele vai avisar que o orçamento que será publicado vai obedecer o mesmo nome do projeto, ou seja, vai estar como PML geral. Clicando em publicar, ele vai fazer a publicação e você vai ter acesso à estrutura do orçamento no Volare para fazer qualquer tipo de edição, você colocar suas taxas, fazer os procedimentos relacionados ao seu orçamento. Esse é o Volare Interpretador BIM. Ele possui como maior objetivo você ter essa interoperabilidade entre os softwares, você ter essa flexibilidade do OpenBIM, de estar trabalhando com arquivos IFC, como também você ter o acesso às informações dos arquivos nativos através dos softwares de modelagem. Ele visa principalmente a flexibilidade, a assertividade e você ter a confiança dos dados gerados dentro do seu orçamento, dentro da sua massa de dados. Nós falamos que o Volare Interpretador BIM ele sempre está enriquecendo a sua massa de dados, então nós sempre estamos evoluindo e vendo a questão da geração dos elementos construtivos dentro do interpretador. Nós ficamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento e muito obrigada pela atenção.